Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com vocês. No estudo de hoje nós vamos falar a respeito do mistério do Evangelho, da união de judeus e gentios. Vocês vão entender o que Paulo quis dizer em Efésios no capítulo 2 e também no capítulo 3. Vocês vão ver que isso tudo está conectado com as duas casas de Israel. Então, se você quer de fato entender sobre esse assunto, eu peço para você ficar até o final. Então, vamos para o estudo. Para falar do mistério do Evangelho, nós precisamos entender um verso do apóstolo Paulo. Eu vou mostrar aqui para vocês o mistério do Evangelho, união de judeus e gentios. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 13, Paulo diz assim: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Agora prestem atenção: conferindo coisas espirituais com espirituais. O que ele quis dizer aqui é que as revelações da palavra, ela se dá conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Textos que vão estar dando um sentido espiritual, pode ser o texto tirado da parte histórica, pode ser um período profético, e também nos Salmos, na Torá. Então, Paulo quer dizer que nós temos que pegar textos que aparentemente se cumpriram no passado, mas também ele tem outros cumprimentos em tempos futuros. Então, isso é conferir coisas espirituais com coisas espirituais discernidas pelo Espírito. Então, o primeiro passo para nós entendermos a união de judeus e gentios de forma clara é saber que esse mistério do Evangelho ele se dá conferindo coisas espirituais. E aqui está os textos que nós vamos usar hoje. O primeiro texto será Jeremias 31, verso 31, que é o texto da Nova Aliança. Ele é um texto conhecido, mas ele não é bem entendido perfeitamente, porque alguns vão dar esse cumprimento, vão falar que a casa de Judá e a casa de Israel são todos judeus. E não é verdade, não são todos judeus. Vocês vão entender o que o apóstolo João diz quando ele veio para os seus e os seus não o receberam. Esta afirmação do apóstolo João ela é verdadeira, porém ela é um resumo de tudo o que está na Escritura com respeito à restauração do povo de Israel, abrangendo judeus e gentios, tudo em um só corpo. Então, para nós entendermos essa afirmação do apóstolo João, ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado poder para ser chamado filho de Deus. Isso é o resumo, não conta a história toda. Como assim? Existe um processo, um plano traçado por Deus muito grande para fazer com que os gentios fossem enxertados na oliveira, fossem enxertados no povo de Israel, segundo o Espírito, e não segundo a carne. Então, há um processo muito bonito, muito profundo que Deus ele traçou. Mas hoje nós vamos de maneira mais prática, mais rápida, porque ela vai estar relacionada com as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. Se você não conhece as bênçãos, as promessas que Deus fez primeiramente para Abraão e o seu descendente, falando para Abraão que nele serão benditas todas as famílias da terra, e no descendente dele também Deus confirmou a promessa de ser benditos todas as famílias da terra, e que a descendência dele iria ser como pó da terra e como estrelas dos céus, e depois também iria ser como a areia que está na praia do mar, dando a entender que a descendência deles, de Abraão, Isaac e Jacó, estaria nas nações misturadas. Esse plano iria ser, esse desígnio do Senhor, ele iria ser concretizado no futuro, através de várias desobediências do povo à lei do Senhor, várias idolatria e coisas terríveis. O Senhor vai expulsar o próprio povo da terra, vai expulsar o reino do norte. Isso a gente tem falado. Mas nesse estudo a gente já vai entrar em algo mais prático para vocês entenderem
que, de fato, o mistério do Evangelho é algo muito profundo e que está na Escritura, mas de forma oculta. Precisa de alguém chegar com a luz para você entender. Verso 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Nova aliança. Aqui, ó. Firmarei nova aliança. Preste atenção, é o texto da nova aliança. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui que está ficando interessante, ó. Casa de Israel e casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Agora já está unindo as duas casas. Aqui está só a casa de Israel, porque está as 12 tribos unificadas. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Daqueles dias é profecia. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Então, o que o Senhor está fazendo aqui? Ele vai imprimir leis na mente do homem, na mente dessas duas casas, de Israel e de Judá, e vai escrevê-las. Ele vai escrevê-las no coração dos homens, que vão ser pertencentes à casa de Israel e à casa de Judá. Tá vendo? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então as leis do Senhor estão indo parar na mente e no coração, na mente e no interior do povo. Não conforme àquela aliança que ele fez lá no Sinai, porque aquela aliança foi parar, aquela aliança e os mandamentos, as leis do Senhor foi parar em tábuas de pedra, que está testemunhando a dureza do coração do povo. Então, irmãos, se eu perguntar para vocês, onde está a igreja aqui? Se o Senhor está fazendo uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e aqui está aparecendo as tribos, aqui está aparecendo Israel, onde está a igreja? Porque a igreja é participante da nova aliança. Mas quando a gente vai no Antigo Testamento, a gente não acha, vamos dizer assim, claro que não vai ter a palavra igreja, mas a gente não acha um outro corpo para designar a salvação. É sempre Israel que o Senhor está chamando de volta e está designando a salvação. Então eu pergunto para você, esse texto aqui, que é da nova aliança, ela está compreendendo os gentios? Esse texto, a casa de Israel, a casa de Israel aqui, ó. A casa de Israel será os gentios? Porque a casa de Judá tem que ser a casa de Judá. É o reino de Judá. E a casa de Israel, ela não pode ser judeus. Compreende? A casa de Israel, ela não pode ser os judeus. Não pode ser todos judeus. Se a gente perguntar para algum pastor, evangelista, para alguma liderança da igreja, se a casa de Israel ela é os gentios, será que eles vão entender? Será que eles vão acreditar que a casa de Israel aqui está designando os gentios? Então, para aqueles que não conhecem, eu tenho certeza que pastores, evangelistas ou qualquer um que tenha algum cargo na igreja, eles vão dizer que essa casa de Israel aí é tudo judeus e não tem nada a ver com gentios, você tem que estudar mais, você não está entendendo, a igreja é um corpo, a parte de Israel, e blá, 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 né? Os gentios, eles são chamados por causa da dispensação da graça, como diz em Efésios 3. E, irmãos, e é justamente em Efésios 3 que vai ser o gancho para nós pegarmos Efésios 2,
ao qual Paulo vai falar o mistério que estava oculto aos homens, às gerações passadas. É justamente por causa desse texto que está lá em Efésios 3, a respeito da dispensação da graça, que os pastores focam muito em falar que os gentios nós gentios somos participantes por causa da dispensação da graça, da fé, e isso está certo, correto, mas o modo com que é ensinado é que está errado. O modo de entender essa questão da dispensação da graça é que está incompleta, aliás. Não é que está de todo errado, ela está incompleta, vamos dizer assim. Então vamos lá em Efésios 3 para nós conferirmos. A gente vai conferir agora Efésios 3, do 1 ao 6, para entendermos o que é de fato dispensação da graça, se é o que os pastores têm ensinado ou se está faltando alguma coisa. Então nós podemos ir aqui a partir do verso 1. E eu vou pontuando aqui conforme o necessário. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Está falando com a gente. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, igual os pastores falam que nós, gentios, somos chamados, enxertados na oliveira através da dispensação da graça de Deus, e isso está certo, mas não é só isso, não conta a história toda. A mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, é um mistério. Esse mistério ele está oculto nos profetas. Ele está oculto na Escritura. Me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Então, o que Paulo está falando aqui, ele escreveu resumidamente, que vai dar para a gente entender nos capítulos anteriores. Então, aqui no capítulo 3, ele falou coisas que ele já disse no capítulo 2 de forma resumida, senão iria ficar muitos capítulos, ia ficar muito grande, como se fosse o livro do profeta Isaías, de tão grande, se ele fosse detalhar tudo. Ele deixou links, conexões para nós ir lá e conferir as coisas. Ele deixou uma linguagem simbólica de link para nós chegar e entender aonde que ele está tirando a base de tudo. Porque ele tem a base, o fundamento nos Salmos, nos profetas e na Torá. Então, o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Verso 4. Pelo que quando ledes, olha para vocês verem, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, esse mistério que foi dado a conhecer a Paulo, ele disse que quando a gente lesse, a gente podia também compreender. Não que Paulo ele escreveu a carta com o olho fechado e foi com o olho fechado escrevendo, tendo a revelação assim, escrevendo do nada assim, o anjo falando para ele. Não foi dessa forma que ele escreveu Efésios. Ele teve revelação de conferir textos espirituais com textos espirituais, como eu comecei o estudo, eu comecei o vídeo. Então, Paulo, ele compreendeu esse mistério através de comparações espirituais. E ele falou, vocês vão entender quando vocês lerem. Ele escreveu, quando ledes, verso 4, pelo que quando ledes, quando a gente lê, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito ou pelo Espírito. Então, o que é esse mistério que foi dado a ele conhecer, que nós vamos entender no capítulo 2, porque ele falou resumidamente, irmãos. Então, é coisa que ele falou no capítulos anteriores. A saber que os gentios são co-herdeiros. Co-herdeiros é herdeiro junto. Nós somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, se nós somos co-herdeiros com Cristo da promessa, qual promessa? Por isso que eu falei.
Por isso que eu falei que este estudo, o entendimento das duas casas de Israel, ela está direcionada para a bênção de Abraão, Isaac e Jacó, bênção de Deus para eles e para a descendência deles, que Deus foi confirmando até chegar ao verdadeiro descendente ao qual Deus está procurando, que era o seu filho. Ele iria bendizer todas as famílias da terra, mas haveria de passar primeiramente de Abraão para Isaac, aí de Isaac para Jacó, Jacó para as 12 tribos, formaria Israel, que era uma grande nação, ao qual Deus falou no capítulo 12 para Abraão, de ti farei uma grande nação. Posteriormente, quando Israel e seus filhos estavam no Egito e José já estava lá antes e teve 2 filhos, Manassés e Efraim, Manassés o primogênito e Efraim o segundo filho, o mais novo, José, ele levou seus filhos, na verdade Jacó chamou a José para abençoar eles, para abençoar tanto José como os 2 filhos dele. E através desse nome profético, esse nome ele é muito revelador, Efraim. Efraim significa duplamente frutífero, extremamente frutífero. Então, Deus falou que Jacó ele iria ser multidão de povos, ele iria ser frutífero. Deus falou, frutifica, uma nação e multidão de nações iria sair de você. Gênesis capítulo 35. Falou com Jacó, de ti eu farei frutífero, uma nação e multidão de nações sairão de ti. E Jacó, já tendo os olhos escurecidos, quando ele foi abençoar Efraim e Manassés, né, os filhos de Jacó, Jacó ele lembrou dos nomes, ele lembrou que o anjo do Senhor estava guardando ele até esse momento e que iria fazer dele multidão de povos. E através desse nome, Efraim, que é duplamente frutífero, Jacó ele cruzou as mãos, porque José levou eles na ordem certa, mas Jacó, inspirado pelo Espírito Santo, porque ele já não podia ver bem, ele cruzou as mãos. E isso tem todo o significado da gente entender agora sobre as duas casas de Israel, porque o reino foi dividido. A gente vai poder compreender que, se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, essa graça de Deus, irmãos, nós vamos poder compreender agora através aqui do capítulo 2, que ele falou aqui nos contextos, né? Que ele falou dos contextos anteriores, que escreveu resumidamente. Então, a gente pode começar a ler a partir do verso 5. Preste atenção que eu vou pontuar para vocês. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, nós estávamos mortos e nos foi dado vida juntamente com Cristo, na ressurreição dele. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, que são os pecados, e na transgressão, igual aqui no verso 3. Nos quais todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Então, continuando. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com ele nos ressuscitou, aqui está judeus e gentios. Aqui está os 2 povos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, a graça mediante a fé não significa só você crer, falar que crê. O primeiro passo é você crer. Depois você tem que permanecer firme e fiel, obediente à vontade de Deus. Senão não adianta nada essa fé. Essa fé vai se tornar morta se ela não tiver obras. Obras que confirmem a sua fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras. Essas obras que não são boas obras, e nem obras de fé. São as obras da primeira aliança, ao qual eram procedimentos, ritos de preceitos, de mandamentos, aqueles ritos que tem que fazer o primeiro passo, circuncisão, e depois
guardar todos aqueles ritos, sacrifício por animais, por sangue de animais, guardar todas as festas, guardar os dias. Essas obras que ele está falando, que não é de obras, para que ninguém se glorie, é porque os judeus se gloriavam na carne de ser circuncidados por mãos de homens. A circuncisão era feita por homens que circuncidavam o prepúcio do homem, do outro homem, para fazer aliança com Deus de Israel. Então, esse se gloriar na carne não é de obras para que ninguém se glorie, não das obras da fé, não das boas obras que Deus criou de antemão. Essas boas obras que Deus criou de antemão é guardar os mandamentos que serão escritos no nosso coração e imprimidas na nossa mente. Ela será imprimida na mente e escrita no coração de forma que você cumprirá os mandamentos. Queira você saiba ou não, se você está no Espírito, você está cumprindo os mandamentos de Deus. E até o sábado, porque o sábado é imputado para você entrar no sétimo dia, que é o sétimo milênio da criação. Porque Deus ainda vai descansar com o seu povo. Deus, ele não está preso no tempo, mas nós estamos. Então, Deus vai ter descanso. Não que ele cansou, ele vai ter descanso de alma quando todo o povo, toda a terra estiver sossegada, livre de toda a tentação do diabo. Então, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne porque não éramos circuncidados por mãos de homem. Chamados incircuncisão, os gentios eram incircuncisos por natureza, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Isso era mandamento e tinha que ser feito na antiga aliança, mas os judeus se gloriavam. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Agora o que eu quero que vocês frisem aqui. Agora o que eu quero que vocês frisem aqui, o verso 11 e o verso 12, naquele tempo estáveis sem Cristo. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Sem Cristo, sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Só que essa palavra aqui, irmãos, comunidade, ela fica melhor, sabe como? Aqui, é a palavra politeia, administração de afazeres civil, estado ou comunidade, cidadania, aqui, Ela se dá melhor como cidadania, tá bom? Politeia, separados da cidadania de Israel. Nós estávamos separados da cidadania de Israel quando nós estávamos sem Cristo. Olha para você ver aqui, Quando nós estávamos sem Cristo, estávamos separados da cidadania de Israel e estranhos às alianças da promessa. Porque Deus prometeu, né? Através de Cristo, Deus fez várias promessas para herdarmos a terra, para herdarmos junto com Cristo. Então, os gentios, eles não eram participantes nem da primeira aliança e nem da segunda. Então, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, essa expressão aqui, longe, estávamos longe, ela é recorrente em Isaías, no livro de Isaías, no livro de Zacarias, em Daniel, quando Daniel, no capítulo 9, começa a orar a favor do Senhor, ele começa a orar para que sejam perdoados os pecados do povo dele. Esse texto aqui, essa frase, estávamos longe, está denotando o povo de Israel, as tribos de Israel, as 10 tribos que estavam nas nações, espalhadas e misturadas, perderam o sangue, a linhagem de Israel, das 10 tribos, das 12 tribos. Se perderam com o tempo a linhagem. Então, esse povo que estava longe, misturado, Deus agora está chamando. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que ele está falando para a igreja, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aqui, nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo, nós que estávamos longe. E quem é que, se tem
pessoas longe, que foi aproximado, também os que estão perto foram aproximados em Cristo. Os que estão perto são os judeus que foram aproximados. Então, essas duas expressões, longe e perto, são para falar das duas casas de Israel. Da casa de Israel, das 10 tribos, e da casa de Judá. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos o quê? Ambos os povos fez um. Então não pode haver mais separação, irmãos, porque casa ou reino dividido não subsiste. O Senhor mesmo disse. Não pode ter dois corpos, não pode ter uma organização chamada igreja e o povo de Israel coexistindo junto. Não pode haver divisão. Tem que estar tudo em um só corpo. É muito nítido, é muito claro, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos, olha o contexto, ele está falando de judeus e gentios, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede, aqui a palavra parede é muro, é mais fácil de entender, né? Um muro que tinha, a inimizade que tinha era a lei de ordenanças, é a lei na forma de ordenanças. Por quê? Lembra dos samaritanos? Vocês lembram dos samaritanos que não se davam com judeus? Então, os samaritanos são estrangeiros. Esses samaritanos, eles são povos de outras nações que, na época do Império Assírio, o rei Senaqueribe e outros reis e outros imperadores da Assíria, né, que foi aparecendo, eles primeiramente eles expulsaram o reino do norte, que já estava dividido na época, eles estavam só divididos, mas ainda habitavam lá em Samaria, em Efraim. Então, o rei da Assíria, ele pegou várias pessoas de outras nações, levou para Israel, para Samaria, para Efraim, para Zebulon, para Naftali, e tirou essas tribos e espalhou para fora, espalhou para várias nações. Então, ele está falando isso aqui. O qual de ambos fez um. E tendo derribado o muro, aqui é muro de separação, né, da separação que estava no meio, a inimizade, porque eles eram inimigos, porque todo o culto, todo o templo ficou lá em Jerusalém. E eles tiveram essas brigas porque quem começou a governar o Reino do Norte não queria que o seu próprio povo, a casa de Israel, descesse para adorar em Israel, para adorar em Jerusalém. Só que Deus, ele dividiu, mas não impediu. Eles tinham que continuar levando os sacrifícios, as ofertas, fazendo todo aquele culto e cumprindo as festas solenes lá em Jerusalém, porque é lá que estava o nome dele. Deus fez habitar o seu nome em Jerusalém. Então, os reis de Israel não queriam que o povo descesse para Jerusalém. Então, isso era a inimizade, que, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne o quê? A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então, foi abolido essa lei na forma de ordenanças para que dos dois quem? Ambos quem? Ambos povos, esses dois povos, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Igual eu falei para vocês, não pode haver divisão no corpo. E reconciliasse ambos em um só corpo, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, o que estava causando a inimizade entre os judeus e os gentios era a inimizade na forma de leis, dos mandamentos em forma de ordenanças. Isso estava causando a separação dos dois povos, porque gentios, eles teriam que se aproximar primeiramente do povo de Israel, como? No primeiro molde da primeira aliança era pela circuncisão. Quando veio Cristo, ele derrubou esse muro que estava impedindo. Por quê? Porque o próprio povo dele, a casa de Israel, foi para os gentios. Misturou nos gentios, nas nações. Então, para chamar de volta, se
Cristo mesmo iria cumprir verdadeiramente o verdadeiro significado da circuncisão, que é o do coração, como eles iriam circuncidar de novo? Se a nova aliança ela seria escrito as leis e os mandamentos na mente e no coração. O verso 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Nós estávamos longe. E paz também aos que estavam perto, os judeus. Nem por isso os judeus já estavam em Cristo. Os judeus como um todo, como uma massa inteira. Então, eles eram os de perto, mas não estavam em Cristo. Nós estávamos longe e precisávamos estar em Cristo. Eles estavam perto, porque eles ficaram na terra e, claro que houve muitos cativeiros. Deus também espalhou os judeus também entre as nações, não só a casa de Israel. Deus deu carta de divórcio, prestem atenção, Deus deu carta de divórcio para Israel, Reino do Norte, e também para Judá, deu carta de divórcio para eles. Só que sempre, irmãos, ficou um remanescente na terra de Israel, lá em Judá. Sempre ficou remanescente lá. Até em Samaria, que tinha gentios, tinha um reduto lá na Galileia que era judeus. Ou seja, lá na própria Samaria, que era gentílica, era gentios, lá em própria Samaria tinha um reduto dos judeus, que eram os galileus. Então, olha para você ver. Então, Deus, ele tratou todos com carta de divórcio. Nós vamos voltar aqui nessa parte aqui, ó. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com ele nos ressuscitou. Nós vamos voltar aqui, porque esses dois povos que estão sendo ressuscitados, vocês têm que concordar que é judeus e gentios. Porque o próprio texto está falando que é ambos os povos, os que estavam longe e perto, prestem atenção, os que estão longe e os que estão perto, judeus e gentios, receberam uma ressurreição ao terceiro dia. Então essa ressurreição de Cristo é no terceiro dia. Porque Cristo ressuscitou nas primícias, que é o terceiro dia. Então, nós, quando estávamos sem Cristo, éramos separados da cidadania de Israel, igual eu falei para vocês, que é cidadania. É cidadania de Israel. Nós estávamos longe, separados da cidadania. Quando Cristo veio, ele nos aproximou. Agora, pela lógica, nós fazemos parte de Israel. Pela lógica, enquanto nós estávamos longe, separados de Cristo, fora de Israel. Com Cristo, pertencemos a Israel. Então existe um só corpo, e esse um só corpo é o Israel segundo o Espírito, que Paulo fala em Romanos. Nós fazemos parte do Israel segundo o Espírito. Agora que isso está certo, isso aqui está agora, já está na mente de vocês, frisado na mente de vocês, nós vamos poder ir agora para Oséias, no capítulo 6 primeiro, do verso 1 ao 5. Por que Oséias? Porque vai ter um texto nesse profeta, vai ter um contexto nesse profeta que vai estar falando de uma ressurreição também. E Paulo não tirou do contexto, porque lá em Oséias vai falar de Efraim e Judá, que muitos vão entender como duas tribos, Efraim uma tribo e Judá outra tribo. E Paulo pegou um texto lá e aplicou aqui em Efésios. Nós vamos ver o fundamento, como que Paulo pensou para escrever Efésios, como ele teve essa revelação. E, lógico, outros pontos da Escritura também. Mas ele vai tirar esse texto direto de Oséias, no capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Então, no terceiro dia, essa palavra levantar, no hebraico não existe a palavra ressurreição. Aqui é a palavra kum. Kum significa levantar, permanecer de pé.
Então é a palavra usada para ressurreição. Em outras traduções, irmãos, vai estar a palavra ressurreição traduzida, porque o escritor traduziu para ressurreição. Depois de 2 dias nos revigorará. Preste atenção, ao terceiro dia nos levantará. Nós vamos ressuscitar ao terceiro dia. Semelhante ao que Paulo escreveu no capítulo 2 de Efésios, que estando nós mortos em nossos delitos, nós tivemos vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. E vindo, nos ressuscitou com Ele. Quando Cristo veio, nos ressuscitou. E esse é o texto aqui que Paulo ele meditou, não só nessa parte, porque vai depender de todo o contexto que eu vou mostrar para vocês. Porque vocês vão entender quem está falando aqui, ó, vinde e tornemos para o Senhor. Quem que está falando vinde, vamos e vamos voltar para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Quem que está falando isso? E quem que está falando? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia. Como chuva serôdia. Para quem tem as profecias bloqueadas, não vai entender o que é chuva serôdia. A chuva serôdia está relacionada com do calendário agrícola de Israel, melhor dizendo. Então essa chuva serôdia, irmãos, é a última chuva, que é a chuva que vai pegar o Pentecostes. Ela vai estar compreendendo ali mais ou menos ali no nosso calendário, entre março e abril. E vai pegar o calendário das festas de Pentecostes, aonde que vai estar relacionado com os ciclos da festa do Pentecostes. Então essa chuva serôdia é a chuva que vai fazer florescer o cereal, vai fazer o trigo ele florescer bastante, para dar bastante para que o povo completasse a semana da cega, as 7 semanas, a festa das 7 semanas. E no 50º dia, que é o dia imediato, a última semana, o último dia da última semana, o dia imediato é o Pentecostes, é o 50º dia. E tudo isso é espiritual. Ele está falando aqui de algo do derramar do Espírito. Ele não está falando aqui só de lavoura. Ele está falando de algo espiritual. Está relacionando a descida, derramar dessa chuva serôdia com a ressurreição. Porque nós ressuscitamos com Cristo ao terceiro dia. A festa das primícias é no terceiro dia. E olha, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá. Então, parece que Paulo, ele descontextualizou Efraim e Judá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá. Parece que Paulo pegou esse verso aqui, essa parte aqui, e descontextualizou. Porque parece que ele pegou aqui ressurreição ao terceiro dia, confere. Ressurreição ao terceiro dia, beleza. Mas está falando que te farei, ó Efraim, e que te farei, ó Judá. Parece que Paulo descontextualizou, não é mesmo? Mas não. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então, olha para você ver. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca, que saiu os profetas profetizaram, os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Então, primeiramente, vamos entender quem que está falando esse vinde e tornemos para o Senhor. Se nós voltarmos aqui, ó, que é o mesmo contexto. Vamos verso 12. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Muitos podem estar pensando que Efraim e Judá aqui é uma tribo, cada um é uma tribo. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Agora o verso 14, preste atenção. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei. Então Deus, o Senhor mesmo é que está contra eles e tornou o inimigo deles. Ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Agora,
Aí Deus, ele foi embora. Ó, e ir-me-ei embora. Ó, ir-me-ei embora. Deus, ele irá despedaçar Efraim e Judá como um leão despedaça a carne. E não vai ter como ninguém sarar, não vai ter como ninguém ligar as feridas. Agora, olha o verso 15. Deus falou que foi embora, ir-me-ei embora. Só que ninguém pode voltar sem ter ido ao próprio lugar. Olha o verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar. Deus, ele está indo para onde? E voltando e voltarei para o meu lugar. Ninguém pode voltar para um lugar sem ter saído desse lugar. Então, o que Deus está falando aqui? Que ele vai ir e vai voltar para o seu lugar. Você só tem que saber que o lugar de Deus é no céu. Então, ele está indo para a terra e voltando para o céu. Olha para você ver. Olha como faz sentido. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. Aqui é o ministério do Espírito. É o ministério da reconciliação. É o Espírito Santo sendo derramado. Primeiro, o Evangelho sendo pregado e o Espírito sendo derramado a todos os que creem. Então, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. É o ministério do Espírito aqui. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo... Aqui não podia estar, irmãos, esse capítulo 6 não podia estar aqui separado. Porque, cedo me buscarão dizendo. Agora vocês vão entender quem que está buscando o Senhor, depois que o Senhor veio, irei e voltarei, até que se reconheçam culpados. Quem que vai estar falando o verso 1 aqui do capítulo 6? Vinde e tornaremos para o Senhor. Quem que está falando? Quem que está falando aqui não é os apóstolos, não é os discípulos do Senhor que está pregando o Evangelho. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou Efraim e Judá, e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Aqui, e viveremos diante dele. Então, esse povo aqui, que está herdando uma ressurreição no terceiro dia, irmãos, esse povo aqui, eles estão clamando, vinde e tornemos para o Senhor. Vamos voltar para o Senhor. Esse povo aqui, ele está reconhecendo o Senhor, reconhecendo a culpa e buscando a face do Senhor. Eles estão se reconhecendo culpados porque eles estavam mortos em ofensas e pecados. Eles estão reconhecendo que estavam mortos em ofensas e pecados e estão buscando ao Senhor. E também é o que Paulo está falando lá. É o que Paulo está falando em Efésios 2. Praticamente com essas palavras. Vamos buscar ao Senhor, igreja. Se entregou por nós. Ele uniu os 2 povos que estavam longe e os que estavam perto, uniu em um só corpo. Ele derrubou a parede da separação, que é o muro, que é a lei em formas de ordenanças, a lei de mandamentos em formas de ordenanças. Ele derrubou essa inimizade que havia entre judeus e gentios. O Senhor, ele derrubou tudo, ele uniu os 2 povos, que são judeus e gentios, e uniu em um só corpo por meio da cruz. Agora eu vou mostrar para vocês o último texto que nós vamos usar. É o último texto, Ezequiel 37, do 16 ao 24. São muitos os detalhes, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Aqui foquem a mente em Efraim e Judá, casa de Israel e casa de Judá. Vai aparecer essas 3 expressões. Ezequiel 37, verso 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá. Então, olha para você ver, já começa filho do homem. Filho do homem.
toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Então, primeiramente para Judá, que também pertence aos filhos de Israel. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José. Então, José, pai de Efraim. Pedaço de madeira de Efraim. Aqui, ó, madeira de Efraim. Então, é a vara, o ramo. Então, para José, pedaço de madeira de Efraim. E para toda a casa de Israel, seus companheiros. Então, para Judá e para Efraim, casa de Israel. Para Judá e para Efraim, casa de Israel. Ajunta-os um ao outro. Faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Então, o Senhor está falando, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve para Judá, e toma outro pedaço de madeira e escreve para Efraim. Ajunta um no outro, faz um só na tua mão. Aí, preste atenção. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significam estas coisas? E aí, quando a igreja perguntar o que significa isto? O que significa estas coisas? Quando a igreja perguntar, a igreja tinha que perguntar. E essas coisas, elas tinham que passar na mente do povo. O que são essas coisas? Ezequiel está fazendo isso na frente do povo, na frente dos cabeças, dos anciãos, lá em Israel. A igreja, isso aqui serviria de testemunho para a igreja também. O que significa essas coisas? A gente deveria fazer perguntas no texto. Assim, aí tu lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus. Olha a explicação. Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que estava na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Ele já está começando a explicar que esses pedaços estavam na mão de cada um. Filho do homem, une e faz um só pedaço. Verso 20. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, essa é a explicação. Assim diz o Senhor Deus. Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações. Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram. Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram. Os filhos de Israel foram dispersos para as nações. E os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Aqui é o arrebatamento. O arrebatamento. Farei deles uma só nação na terra. Uma só nação na terra? Nos montes de Israel. E um só será rei de todos eles, que é Cristo. Nunca mais serão duas nações aqui, irmãos, ao testemunho, para que fique registrado para vocês. Nunca mais serão duas nações. Então, a casa de Israel, que é Efraim, era uma nação? E a casa de Judá, que é os judeus, era outra nação? Sim, eram dois povos. Nação é dois povos. Então, nunca mais se dividirão, porque o Filho do Homem une, Filho do Homem, as duas madeiras, une lá na cruz do Calvário, une, Filho do Homem, esses dois povos, judeus e gentios, que estavam longe e um perto. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, aqui se dividirão em dois reinos. Então, nunca mais serão duas nações e nunca mais serão dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Verso 26.
Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse verso aqui está em Jeremias 31, profecia da nova aliança. Mesmo falando de Efraim e falando de Judá, está falando dos gentios e está falando dos judeus, que estavam separados e que agora foram unidos em um só corpo por meio do sacrifício de Cristo. E quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou os dois povos num só homem, criando assim um novo homem, fazendo a paz. Então este é o mistério do evangelho que eu queria passar para vocês entendessem que em Efésios 2 e 3, a dispensação da graça, que foi para chamar os gentios, está relacionado com a casa de Israel e a casa de Judá, Efraim e Judá. Nós sendo participantes das promessas de Abraão, Isaque e Jacó, nós nos tornamos Israel. Nós, o povo inteiro, se torna o Israel de Deus, o Israel segundo o Espírito. Então, eu agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um estudo. Se vocês tiverem gostado, deixe o gostei. Se não tiverem inscritos, considere também inscrever no nosso canal para que o YouTube possa recomendar os nossos estudos para mais irmãos. Então, fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima. Shalom!